Olá, pessoal. Eu sou a professora Fátima de Souza Freire, da Universidade de Brasília, e dando continuidade sobre o curso de Governança e Compliance no Setor Público, vou bater um papo com o professor Abimael de Jesus Costa, que é o meu colega do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais e atualmente o auditor-chefe também da Universidade de Brasília. Tudo bom, Abimael? Olá, professora Fátima. Que prazer ter a oportunidade de bater esse papo com você durante esse curso, um curso oportuno e necessário, considerando o amadurecimento da administração pública nos tempos atuais. Pois bem, Abimael, o curso é sobre governança e compliance no setor público, não é? Como foi que você recebeu essa temática dentro da Universidade de Brasília? Olha, a Universidade de Brasília, assim, temos que contextualizar no âmbito federal, né? Então, o governo federal, de certa forma, eu posso dar um exemplo que em 2016 elaborou ainda na época, Ministério do Planejamento, uma instrução normativa conjunta com a Controladoria Geral da União, que, de forma institucional, pela primeira vez, a Administração Pública Federal colocou diretrizes para o desenho e o redesenho da governança na administração pública direta e indireta. Nesse caso, a Universidade de Brasília, que é vinculada ao Ministério da Educação, faz parte da administração indireta e, por conta disso, neste contexto, começou a internamente debater como poderia trabalhar, né, na melhoria, na reestruturação, na modelagem da sua governança interna. Então, a partir de 2016, de forma institucional, todos os órgãos começaram a debater, né, e a implementar, eu vou chamar assim, os modelos de governança. Ótimo. Abimael, a auditoria da universidade ela é extremamente importante para poder fazer o gerenciamento de riscos, não é isso? Também auxiliar no gerenciamento de riscos. E a gente vê que o normativo federal ele trata sobre o comitê interno, sobre os riscos que devem ser evitados, não é, para que a instituição não sofra até algumas penalidades. Você poderia comentar um pouco sobre o papel da auditoria dentro da universidade, como é que você fez? Porque eu sei que você também trabalhou com essa questão do gerenciamento do risco, que eu acho que é o ponto fundamental desse decreto. Sim, sim. Na Universidade de Brasília, eu vou ressaltar que a auditoria interna, inclusive este ano, 2021, ela está completando 35 anos, agregando valor e contribuindo para a melhoria dos processos internos. Então, é justamente isso, né? Pensando a unidade de auditoria como uma unidade de assessoramento da alta administração, como uma unidade que presta serviços de consultoria, vem contribuindo, sim, para o amadurecimento, eu vou chamar assim, dos processos, dos controles internos relacionados com o gerenciamento de risco. Aqui na Universidade de Brasília, já temos uma política de gerenciamento de risco, temos também implementado, inclusive você até ressaltou, comitê específico de governança e riscos e integridade, e a partir daí a auditoria auxilia justamente avaliando a maturidade, neste caso, né, da implementação, certo? Desta política de gerenciamento de risco. Então, a auditoria, ela não faz parte, tá? Como, eu vou chamar assim, uma unidade líder, né? Ou uma unidade relacionada diretamente, né, à política de gerenciamento de risco, mas tem um papel conforme o regimento interno da auditoria da universidade, que foi aprovado em 2019 pelo Conselho de Administração, tem o papel e a competência de auxiliar a alta administração da universidade justamente na maturidade, na avaliação da maturidade dos processos relacionados ao gerenciamento de risco
dentro da universidade. Então, o papel da auditoria interna é fundamental, porque uma unidade que é terceira linha, né, considerando que gerenciamento de risco, conforme o modelo internacional do IIA, que é um organismo internacional de auditores internos, né, que inclusive é o organismo que hoje, inclusive a Controladoria Geral da União, realizou a convergência das normas internacionais de auditoria para aplicação direta no setor público brasileiro, deixa claro, né, que o papel da auditoria é terceira linha, né? O papel das unidades, eu vou chamar de processos de gerenciamento de risco, é segunda linha, e o risco, propriamente dito, ele faz parte do dia a dia dos gestores. Então, cada macroprocesso, cada subprocesso organizacional, inerente ao processo, está o risco. Então, cada liderança que é responsável por um processo ou um subprocesso e pode ser assim chamada de proprietário de risco, e a partir daí, tanto eu vou chamar assim, a área que gerencia, literalmente falando, os riscos na universidade, quanto a auditoria que avalia todo esse processo, trabalham de forma junta, coesa, cada um contribuindo com o seu papel, professora. Olha, que ótimo, né? Eu observei também que a legislação federal, como também aqui do Distrito Federal, ela, de uma certa forma, estende aos stakeholders das instituições, não é? Como é que você consegue ver isso? Não é? Que organismos seriam esses? Que stakeholders são esses? Como é que eles poderiam se preparar, uma vez que a universidade tem que fazer compras, pregões, não é, com os organismos externos? Professora, esse tema, ele é um tema extremamente relevante para o momento atual, né? As organizações, no contexto governamental, do Executivo Federal, posso dizer assim, há um certo tempo vem trabalhando com, eu vou chamar assim, o Índice de Governança e Gestão do Tribunal de Contas, que um dos indicadores é justamente governança de contratações. E dentro desse indicador, justamente, eu posso dizer assim, pontuado de que forma que a gestão de risco está sendo percebida nas contratações, de que forma os planos de integridade estão sendo percebidos nas contratações públicas, porque tanto o gerenciamento de risco, através do mapa de risco das contratações, quanto a necessidade, eu vou chamar assim, que os parceiros tenham, né, nesse caso, os parceiros relacionados às aquisições apresentem, quando contratados, planos de integridade, porque a administração federal tem também normativos, né, neste caso, referentes a planos de integridade. A Controladoria Geral da União, neste caso, já vem regulamentando há um certo tempo, e as universidades todos têm, eu vou chamar assim, há um certo tempo já vem lidando com essa melhoria nos seus processos. Eu acho que só seu microfone que fechou. Seu microfone. É porque aqui está bem tá chuvoso nesse exato momento, né? Começou a chover aqui, onde eu estou morando, então está tendo um... Tranquilo. Tá. Abimael, outra coisa que eu observei é que você fez um trabalho também de gestão de risco no Sebrasp. Você poderia contar a sua experiência? Sim, eu tenho que explicar. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro auditor-chefe do Sebrasp. Na época, quando foi necessário implementar a governança no Sebrasp, eu fui convidado para apresentar um modelo de auditoria interna. Apresentei esse projeto de implementação. Esse projeto durou por volta de 2 anos de implementação da auditoria interna do Sebrasp. E durante a implementação eu tive a oportunidade de colaborar com a maturidade do gerenciamento de risco. Inclusive apresentei para... nós temos uma Associação Nacional de Auditores Internos governamentais vinculados ao Ministério da Educação.
e a cada semestre tem um fórum de capacitação. Eu apresentei, eu gostaria de mostrar alguns pontos da experiência, né? Eu contei, eu detalhei essa experiência, eu queria compartilhar aqui com você e com todos que terão a oportunidade de participar dessa aula. Está visível? Sim, sim. Então, professora, como eu estava comentando, né? Eu tive a oportunidade de ser o auditor-chefe do SEBRASP, e o SEBRASP, como todas as organizações, elas têm o desafio de melhorar o seu gerenciamento de risco. Então, no caso do SEBRASP, a experiência que eu tenho para relatar, ela tem a ver com, eu acho que 2 momentos importantes. Primeiro, como o SEBRASP estava iniciando a maturidade da governança da sua organização, então a minha sugestão, né, como auditor-chefe, foi que o SEBRASP primeiro necessitava estabelecer um projeto piloto de gerenciamento de risco. E durante a implementação do projeto piloto, iria aos poucos, né, nesse caso, eu posso dizer assim, percebendo como que o gerenciamento de risco iria impactar, tanto nesse contexto, né, eu vou chamar assim, macroprocessos estratégicos ou objetivos estratégicos, como também macroprocessos operacionais e objetivos operacionais, tá? Então, assim, eu inicio aqui com uma experiência que foi em 2013. E por que 2013? Foi justamente quando o SEBRASP foi qualificado como organização social, e a partir daí essa parceria se estabeleceu com a Universidade de Brasília e o Ministério da Educação. Depois, em 2015, por intermédio do modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional de Qualidade, um dos indicadores era gerenciamento de risco. E por causa disso, né, também da gente apresentar a maturidade para esse item, nós desenvolvemos, a partir da colaboração da auditoria interna, o desenho de projeto piloto. Então, o projeto piloto foi desenhado para 6 meses, tá? Então, como que o projeto piloto se deu? Primeiro, a gente, em qualquer implementação de gerenciamento de risco, a primeira coisa que tem que ser feita é o quê? Sistematização da informação. Ou, eu posso assim dizer também, não é? Que é o quê? Sensibilidade para o tema. Capacitação dos atores principais, dos gestores. Então, por isso que workshops. Então, a primeira opção, a nossa primeira ação dentro do projeto piloto foi estabelecer workshops de capacitação para todos os níveis de gestão. Então, isso aconteceu. Depois, extremamente importante, vários estudos nacionais e internacionais foram desenvolvidos. Então, a gente buscou o modelo internacional do Orange Book, ISO, né? Os modelos já implementados pelo Tribunal de Contas e de outras organizações. O que também eu queria chamar a atenção, como a gente está falando aqui hoje de governança e compliance, qualquer melhoria de processo que envolva gerenciamento de risco tem que estar baseada em um normativo interno que institucionalize o gerenciamento de risco. Então, por isso que o terceiro passo foi isso, foi apresentar ao Conselho de Administração, na realidade ao diretor, né, geral, uma proposta de regulamento temporário que dava a institucionalização neste contexto do projeto piloto, e que o produto final seria a política de gerenciamento de risco. Nessa experiência piloto, por isso que tenho aqui um comitê temporário, instituímos um comitê temporário, desenvolvemos formulários e ferramentas. Num primeiro momento, foram instrumentos por intermédio de benchmark. Então, nós visitamos outras instituições para conhecer quais ferramentas eram utilizadas. Algumas ferramentas, por exemplo, eram sistemas pagos. Outras ferramentas que visitamos foram formulários eletrônicos no Excel. E, no final das contas, compreendemos, por uma questão de economicidade, por uma questão de maturidade, também utilizar ferramenta, eu vou chamar assim, de planilhas eletrônicas,
um modelo que daqui a pouco eu vou apresentar, e que, por mais que pareça simples, foi muito útil para o sucesso do projeto. Então, houve aprovação dos normativos para o comitê temporário e depois estabelecemos o quê? Um plano de ação. Um plano de ação com o quê? Onde iríamos identificar as etapas da implementação do gerenciamento de risco dentro do projeto piloto. Aí, eu quero só destacar aqui o desenho de como que foi o primeiro comitê. Então, o primeiro comitê contava com os proprietários dos riscos, sendo os proprietários dos riscos os gestores, a auditoria, no primeiro momento, auxiliando, né? O diretor-presidente presidindo, um membro da auditoria como supervisor para dar suporte e os diretores. Tá? Então, o primeiro, eu vou chamar assim, comitê de riscos foi este aqui desenhado. Depois disso, eu quero destacar alguns pontos. Né? Então, assim, realizamos capacitações. Essas capacitações, professor, serviram para quê? Para alinhamento da metodologia. Tá? A partir daí, desenvolvemos tanto o instrumento que tem essas variáveis aqui para dar suporte à matriz de risco do SEBRASP, e desenvolvemos também, por intermédio do sistema integrado do SEBRASP, que na época era um sistema tecnológico chamado SharePoint, a forma da gente, por exemplo, trabalhar com a ferramenta de forma integrada e online. Então, cada gestor mapeava seus riscos e a auditoria, dando suporte ao comitê, tinha um monitor, onde a gente acompanhava a evolução das etapas do ciclo de avaliação de riscos. Depois, tudo isso foi sistematizado. Essa sistematização levou em conta a ferramenta que nós desenvolvemos e a metodologia e nesse caso é o quê? Após os gestores levantarem os riscos, nós temos que modelar entre probabilidade e impacto para desenvolver a matriz de risco. Então, isso aconteceu e, a partir da ferramenta que nós utilizamos, nós desenvolvemos as matrizes de riscos do SEBRASP. Tá? Então, nesse caso aqui, essas matrizes são, no caso do SEBRASP, 2 matrizes, uma matriz estratégica e uma matriz operacional, e cada risco priorizado, de acordo com o apetite de risco do SEBRASP, foram estabelecido plano de ação. Esse plano de ação tem as medidas a serem adotadas, o orçamento necessário para a execução, os responsáveis e os prazos. E quem acompanha o plano de ação é o comitê de riscos. Assim, a política de risco do SEBRASP tem as diretrizes básicas, né, o papel e o modelo, neste caso, né, adotado pelo SEBRASP, e o papel dos atores, e também tem a proposta de comitê definitivo. Então, o comitê definitivo não contempla mais auditoria, porque a auditoria interna ajudou somente como consultoria, então, como consultoria ajudou no primeiro momento, e agora, no comitê definitivo, não pode estar presente, porque este tipo de envolvimento compromete a independência da auditoria, que é avaliar a maturidade do gerenciamento de risco. Então, o comitê definitivo tem o representante das diretorias, proprietário dos riscos, que são os gestores, o diretor-presidente e o setor de controle interno, que foi criado para dar suporte a todo o processo. De forma bem resumida, tá? Então, todo modelo de gerenciamento de risco tem que envolver essas etapas. Preparação do ambiente interno, como é que a gente faz a preparação? Por intermédio de capacitação, por intermédio de workshops. Priorização e definição da estratégia de riscos. Tem que se desenvolver neste caso, né, uma ferramenta, pode ser simples ou tecnológica, para auxiliar os gestores a mapear os riscos
às vezes vinculados aos macroprocessos ou aos objetivos estratégicos, vai depender de cada proposta de modelo. Identificação dos riscos depende de cada gestor, então cada gestor da primeira linha, nesse caso, né, são os proprietários dos riscos. O monitoramento é recomendado que seja por uma instância de segunda linha, ou uma área de gerenciamento de riscos, ou uma área de controle interno. A análise e avaliação tem que ser dada dentro do comitê. Então, o comitê de riscos ou de governança e riscos tem que se reunir de tempos em tempos, conforme for a periodicidade, para fazer a avaliação de todo o ciclo de gerenciamento de riscos. E, por fim, e não por último, uma boa estratégia de comunicação interna. Porque gerenciamento de riscos só funciona quando todos da organização compreendem a importância para o alcance de metas e objetivos estratégicos. De certa forma, grande parte das políticas de riscos endereçam o modelo e endereçam também os riscos operacionais. Então, aqui são vários exemplos, né? Por isso que tem um glossário de termos. E, por fim, a matriz propriamente dita, né? Então, ela tem um formato para ser adequada à realidade de cada organização. Nesse caso, é uma matriz, como vocês estão vendo, uma matriz 4x4, mas existem matriz 3x3, existem matriz 5x5. Isso tudo tem a ver com a maturidade da organização, tá? E a ferramenta de SharePoint, no caso do Sebrae, mas cada organização tem sua tecnologia da informação e pode desenvolver ou, às vezes, até contratar ferramentas, tá? Aqui faz parte do endereçamento dos riscos, né? Como eu endereço a probabilidade, tem duas formas. Quando a organização não tem maturidade, é interessante iniciar de forma qualitativa, como eu estou aqui mostrando. Quando ela tem ciclos de maturidade, já é recomendado evoluir para a modelagem quantitativa, onde eu atribuo percentuais e números. Nesse caso, o endereçamento dos riscos é qualitativo, devido à maturidade inicial incipiente, tá? E para fechar, as dimensões de impacto. Como eu disse, nesse modelo foi qualitativo, mas na literatura temos tanto o modelo qualitativo quanto o modelo quantitativo, né? As matrizes no contexto do Sebrae, uma matriz estratégica e 3 operacionais, e a boa prática documentada, né? No caso do Sebrae, nós desenvolvemos 2 cadernos, tá? Então, o primeiro caderno é onde tem toda a metodologia passo a passo dessa experiência documentada, e o segundo caderno é um caderno mais estratégico, onde tem todo o detalhamento de todos os riscos que foram levantados, avaliados, tratados, discutidos no comitê de risco, priorizados no conselho de administração, na época, né, quando eu ajudei a desenvolver a metodologia. E depois é só boa prática, né? Você vai rodando a metodologia a cada tempo. Professora, peço desculpas, mas foi necessário contar assim um pouquinho, né? Porque como o tema é tão importante, né? Peço desculpas. Não, que isso, foi muito rico, Abimael, e eu tenho mais a que agradecer. Eu acho que a sua experiência e a experiência da UNB, não é muito boa para que a população ou os interessados implementar um programa de governança e compliance servir de exemplo, porque o gerenciamento de risco, eu acho que é o coração da governança e da compliance, não é? Você implementar um sistema de gerenciamento de risco é ótimo porque a gente vai evitar fraude, a gente vai evitar corrupção, e o que a gente quer é que esse gerenciamento de risco torne a instituição pública muito mais eficiente, eficaz e que forneça um serviço ou um produto com qualidade, né? E eu sempre defendo, em vários conselhos de administração por onde eu passei, que a maturidade para o gerenciamento de risco é você compreender que essa ferramenta de gestão auxilia no alcance das metas e das estratégias. Então, quando você consegue, né, neste caso,
comunicar com todo o chão de fábrica, comunicar com a alta administração e com os colaboradores da importância de se perceber, né? Ou seja, o que é perceber nesse caso, né? É você identificar um risco, mas não só identificar, é pensar de que forma mitigar, de que forma distribuir, de que forma compartilhar esse risco para que, caso aconteça, que não significa que não vai acontecer, mas que a instituição e a organização já está preparada, né? Ok? É nesse caminho aí, professora. Bom, eu acho que a gente encerra por aqui. Eu agradeço a sua presença aqui nesse vídeo, não é isso? E é, até a próxima, professora Abimael. Até logo. Ok, eu só tenho a agradecer pelo convite e tenho certeza que a contribuição que a senhora está dando a respeito nesse tema vai mudar organicamente as organizações ou a organização da qual esta aula vai ser compartilhada. Porque as organizações elas amadurecem bastante quando percebem que a academia pode contribuir, né? Então, a academia está dando essa contribuição para a maturidade das nossas organizações públicas, e nesse caso aqui, do Distrito Federal. Fico muito honrado e até mais, até a próxima. Até a próxima. Obrigada, obrigada a todos. Até logo.